Vamos organizar, pessoal. Vamos sair de cima aqui, ó. Dessa vez, ok. Deixa eu só, vou procurar lá. Só um segundo, nós viemos dessa vez. Eu estou aqui na cidade de Badabun. Você está em preço, Vamos sair, não é espaço aqui. Vamos lá, pessoal, vamos pra lá, por gentileza, ó. Vamos lá, vamos ajudar a gente aqui. Vamos lá, vamos procurar sentar aí, ó. Ó, vocês vão fazer perguntas, levanta e se identifica e vai ganhar tempo. Pode fazer sentado um de cada vez. Vamos lá, vamos lá. Aí, P. Isso, Roberto, e Bajota vai sair aqui fazer os primeiros capturados. Bora, Roberto. Filho da Bajota. Bora lá. Aqui, ó. Bora lá, pode passar. O senador aí para o partido e para o partido nesse ano do interior do estado. Quantos anos vai acontecer lá? Primeiro eu quero agradecer a imprensa livre do estado de Ceará que veio aqui hoje para prestigiar esse encontro e, obviamente, essa coletiva aqui com o senador Eunício Oliveira. Agradecer a vocês. Sem vocês, a gente não chega a lugar nenhum, a gente não transmite a informação que a gente precisa transmitir ao cidadão, ao cearense, enfim, as comunidades que nos estão sempre apoiando. A importância desse encontro é exatamente isso, fazer um debate livre. Ontem eu participei de um programa onde em 1 hora 53 ouvintes entraram no ar, livre, aberto, para que faça qualquer questionamento. Eu vou dizendo logo no começo da conversa que o que eu quero nesse debate das eleições de 2014 é que o eleitor, estou falando aqui com o senhor todo que tem uns 50 microfones na minha frente, que o eleitor faça a comparação de quem vai se posicionar para uma possível candidatura, a deputado estadual, a deputado federal, a senador, a governador e até a presidente da República. Esse encontro tem essa finalidade. O PMDB vai continuar fazendo esse encontro, respeitando a legislação eleitoral, mas vai continuar fazendo o seu trabalho, o seu debate. Quando o presidente do PMDB for, nós vamos fazer sempre esse debate livre, aberto, tranquilo, com todos os cearenses, para que os cearenses possam fazer as suas avaliações. Senador, o seu nome é cotado para ser, sim, governador do estado de 2014 por todo o Ceará, a expectativa do cearense. Esse encontro seria a estratégia, então, do senhor bolar, planejar um programa de governo, ouvindo os anseios da população de cada interior do seu distrito? Bom, primeiro que o meu partido nacional tomou uma decisão de dar prioridade, eu estou falando muito alto para poder pegar todos os microfones aqui, dar prioridade a 5 estados brasileiros, obviamente que o PMDB quer ganhar em todos os estados, mas deu prioridade a 5 estados brasileiros para que o PMDB tivesse uma candidatura mais forte. Obviamente que o partido fez isso após fazer pesquisas qualitativas, quantitativas e sentiu que deseja o eleitor encaixar um dos seus membros nesse perfil. Então todas as vezes que eu fiz algo, eu mesmo para mim, para o meu mandato, que era importante, foram conversas como essas, de vocês da imprensa questionando,
de eleitores nas ruas questionando. Quando me perguntavam, um cidadão no rádio, se eu tinha medo de andar no meio da multidão. Eu disse, melhor, eu estou chegando agora de um distrito de Parambu, vou falar comigo, o deputado Permoado, um distrito de Parambu, onde nós terminou o discurso, eu desci no meio do povo, saímos lá quase 3 horas da manhã, quando as pessoas vinham e diziam, vinha estudante, e obrigado, senador, porque o senhor fez o Estatuto da Juventude. Vinha um agricultor e dizia, obrigado, senador, aqui minha mão calejada e ninguém tomou meu pedaço de terra, graças ao senhor. E eram os taxistas que inclusive estão aqui hoje, para dizer, olha, muito obrigado, senador. E eram os médicos jovens, umas 8 ou 10 jovens médicos, enfermeiras, psicólogos, me fecharam assim numa conversa, dizendo, olha, obrigado, senador, porque o senhor indicou o presidente do programa Mais Médicos, né? O senhor que está levantando essa tese de que a gente precisa no Brasil levar, interiorizar o desenvolvimento, trazer indústria para o interior, trazer desenvolvimento para o interior, pode se concentrar tudo nas grandes cidades, porque incha as cidades, com dificuldade de transporte, de segurança, de educação, de saúde. Então, por que não distribuir isso tudo no Brasil? Então, mais na frente você encontra um professor e diz, olha, obrigado, senador, porque o senhor ajudou a construir o Plano Nacional de Educação. E esse Plano Nacional de Educação vai permitir que 10% do PIB possa ir para a educação. Então, esses médicos diziam, muito obrigado, além do programa Mais Médico, o senhor foi o autor da emenda à Constituição para ficar permanente, independente de quem seja dentro da República, no sentido de que a gente tenha perenemente dinheiro novo para a saúde pública do Brasil. São 8 bilhões de reais que foram colocados em uma emenda do senador Emerson Oliveira. Então, quando eu fiz a lei dos agricultores, nasceu uma discussão lá em Itamar. O cidadão me levantou com um tremendo, um cidadão de 75 anos, dizendo que estavam tomando as terras dele e que ele queria que eu arranjasse uma solução. Ele era deputado na época, e agora novamente vai ser uma nova lei nesse ano de seca que incluiu essa questão. Então, são temas nascidos desse debate. Quem se enclausura dentro de gabinete não pode fazer política. Quem não sente, quem não vai buscar o sentimento da população, não sabe o que está acontecendo. Embora os meios de comunicação hoje sejam muito fáceis, eu tenho uma participação, porque a internet não existia no Brasil, foi Lula e eu, como ministro das comunicações, que fizemos a internet no Brasil. Hoje os meios de comunicação, os jovens se comunicam com muita facilidade. Então, eu estou dizendo para vocês uma coisa. Tudo que eu fiz até o dia de hoje, e algo que eu achei que foi importante para as comunidades, para a população, nasceram de conversas com pessoas as mais diversas e as mais simples. As boas opções, às vezes, as boas intenções, e nascem de pessoas comuns. Patativa do Lassaré cantava o mundo, entregando o Ceará, e era um homem semi-analfabeto. Esse homem que subiu lá para falar comigo sobre a questão dos agricultores, que deu a oportunidade de resolver questões de 500 mil famílias. Você não sabe o quanto isso é valoroso para quem faz política com seriedade. Então, esses encontros e essas conversas têm essa finalidade. Senador, eu estou vindo de Morada Nova, Rádio Arapuru, Jornal do RP. Eu tenho recebido muitas reclamações de agricultores que estão tendo dificuldade de renegociar seus empréstimos junto à agência do Banco do Brasil de Morada Nova. Venho aqui trazendo um pedido para que o senhor possa fazer alguma coisa por esse agricultor. Então, é verdade. Eu inclusive, fiz um debate na cidade de Quixadá há poucos dias e ontem fiz um desafio público ao Banco do Nordeste e ao Banco do Brasil. O Banco do Nordeste tem que ser um banco de fomento. E um banco de fomento tem que fomentar, ou seja, tem que incentivar, não tem que perseguir agricultores. Eu sei que as agências, os gerentes têm metas a cumprir, mas não vão cumprir metas nas costas dos agricultores em cima de uma lei que foi feita pelo senador Emerson Oliveira e sancionada pelo presidente Dilma. Eu devo ter uma reunião na próxima semana com o presidente Dilma e estou juntando essas questões, juntando inclusive o seguinte, que o Banco do Nordeste está desonestamente, se estiver fazendo, eu não posso afirmar porque não tenho documentos concretos, mas as informações que me trazem é que o Banco do Nordeste e o Banco do Brasil ainda estão exigindo que agricultores paguem advogados. Não é para pagar advogado, está na lei que não é para pagar advogado.
Então, se alguém estiver fazendo isso, está sendo desonesto com o agricultor, está sendo desonesto com a lei federal. Então, é preciso que a gente tenha essa convicção, e eu estou levando junto, pedi até os sindicatos, a FAEC, a Federação, que junto todos esses documentos eu quero levar ao presidente Dilma e dizer, olha, a lei que eu fiz, que a senhora sancionou, há poucos dias, eu vou contar para vocês, eu tive outra conversa com o presidente, mas eu tinha mais de ouvido, eu fiz esse questionamento ao presidente, nesse sentido. Ela levantou da mesa de reunião que estava presidindo, e foi até o gabinete dela, ligou para o presidente do Nordeste, deu ordem que a lei que foi sancionada tem que ser cumprida e tem que ser honrada. Então, se tem alguém desvirtuando o caminho, se tem alguém fazendo diferente, está descumprida a lei. Aqui, senador. Senador Nício. A situação do Código Penal brasileiro, é uma emenda sua, mudança, como é que está a situação do Código? O Código Penal não é uma emenda minha, eu quero deixar aqui, né, para não mentir para ninguém. Eu fui o presidente da Comissão Especial que tratou do Código Penal brasileiro. Nós acabamos de entregar o relatório para o Senado, a comissão terminou o seu trabalho, nós conversamos todas as questões que existem no Brasil, fizemos audiências em vários estados, ouvimos toda a sociedade, recebemos mais de 3 mil emendas, o valor Senado chegou a ter 85 mil acessos em um dia dessa questão do Código Penal brasileiro, porque no Brasil tem 120 leis agregadas ao um código que tem 70 anos, que foi feito por o Brasil era um Brasil rural, que não tinha comunicação, que não tinha internet, que não tinha crimes, que os crimes eram contados, era crime de assassinato, de briga de terra ou de briga de família. Raramente tinha crime, a violência não era assim. Então nós estamos adaptando esse Código Penal, revogando essas 120 leis, que essas 120 leis terminam beneficiando aos canalhas, aos bandidos, aos fora da lei. Nós condensamos tudo isso em um único código, uma pena não, mas com 500 artigos. E essa semana você viu o debate, você novamente o relator, essa questão do combate ao terrorismo, não tem nada a ver com movimentação, jamais a gente estaria ao papel de impedir que as pessoas, mudar o artigo 5º da Constituição, mudar o direito de livre manifestação. Baderneiros, mascarados, canalhas que se infiltram e tiraram essa semana a vida de um colega de vocês trabalhando também, estavam trabalhando. Esses canalhas já tem lei para punir. Nós vamos endurecer essas leis, motivadas até para esse crime. Talvez não, mas motivado porque as manifestações que estão acontecendo e existem infiltrações de pessoas respeitosas nessa condição. Portanto, o Código Penal não é da minha autoria. Vários juristas e ministros que fizeram, mandaram a pedido para o Congresso Nacional, nós formamos um projeto de lei e eu já procurei a minha parte, entreguei agora para o presidente do Senado para botar em votação. Sobre o escalfio da trabalho federal, nós no Ceará estamos passando por uma crise difícil em relação à falta d'água. Nada melhor que estamos observando a luta do senhor com relação à reativação do D9. Como é que está a situação neste momento? Senador, me permita, porque eu dei essa notícia, a notícia da sua reunião com o deputado Eudes Xavier, e muitas pessoas de Vajota, que é muito ligada ao detox, ficaram pedindo que a gente procurasse saber do senhor a respeito dessa reestruturação do detox. Peço a permissão, companheiro, para reforçar essa pergunta. Bom, eu vou tentar ser um pouco mais sucinto nas respostas. Vou dizer para vocês o mundo, quem conhece o mundo, sabe que a Europa, os países são ricos, fica 6 meses debaixo de neve, não produz nada. O país mais desenvolvido do mundo, os Estados Unidos, está agora, inclusive, grande parte dos Estados Unidos ainda debaixo de neve, sem produzir absolutamente nada, a grande parte do país. E é o maior país do mundo, o país mais desenvolvido do mundo. Então, por que a gente não faz um programa de combate à seca? E o programa de combate à seca é um programa de convivência com a seca. A nossa luta para fazer interligação de bacias, o relator, o orçamento que
fez, o presidente Lula mandou para o Congresso, que eu fui relator de integração nacional, para fazer a transposição do seu Brasil depois de 150 anos. Essa luta da refinaria, nós já estamos com 6 anos na luta da refinaria, que vai dar um salto de qualidade nas questões de interesse do Estado do Ceará, do PIB, dessas coisas. Então, nós temos um órgão com 105 anos de existência, com experiência nessa área de recursos hídricos. Meu Deus do céu, ainda tem gente querendo extinguir o DENOC. Revitalizar o DENOC tem que ser uma política pública de governo e não um favor ao Nordeste brasileiro. Não um sentimento de que nós somos coitadinhos. Nós não somos coitadinhos, não. Nós somos seres humanos, lutadores, corajosos, trabalhadores, cidadãos brasileiros e cidadãs brasileiras, iguais aos que nasceram no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e em São Paulo. Deus colocou diferenças climáticas aqui. Nós temos que ter. Eu lembro que o pai de Andrade, quando lançou o Castelhão, ele foi extremamente criticado pela imprensa do Sul. Extremamente criticado, estava brincando de presidente. Quando eu era o relator do orçamento, eu complementei uma emenda de 70 milhões de reais da comissão para completar o Castelhão, porque ele estava paralisado há 2 anos por questões que ia desde questões trabalhistas até a própria licitação. Eu coloquei ali na hora de fazer os recursos. Você imagina se o Juscelino tivesse feito o DENOC, você imagina se o pai de Andrade não tivesse tido o atrevimento, a coragem, o discernimento de fazer o Castelhão. Como nós estaríamos hoje no estado do Ceará com essa questão de abastecimento? Então, é preciso fazer adutoras interligando essas bacias. É preciso que a gente faça aqueles 7 bilhões de reais dado pelo presidente Lula, que eu fui relator e o Ciro era o ministro da integração, que a gente faça esse chamado CAC, que é o chamado Cinturão das Águas. Já começaram as obras. Há um processo novo de desenvolvimento dessas questões. E a questão hídrica, ela é essencial. Nós temos um processo inverso. Nós temos 5 municípios do Ceará que concentram 70% do PIB. E a agricultura? Nós fazer o que com esses agricultores? Nós fazer o que com esses jovens, filhos desses agricultores, se a gente não der oportunidade para que eles permaneçam nas cidades pequenas, no campo, e não apenas nas cidades? O que nós vamos fazer com isso? Senador, cada vez, pessoal, cada vez. Para concluir, a questão do DENOC não é uma questão política. O DENOC deve ter 1.000 e poucos funcionários, será tem 6 milhões e 300 mil eleitores. Não é uma questão eleitoral, que está no ano eleitoral. É uma questão de sobrevivência dos nordestinos no interior do estado do Ceará. Senador, 2014, eleição 2014, planejamento. Como o senhor vê essa articulação que existe em algumas frentes de oposição, que o senhor está se destacando, a tendência do PMDB, caso o governo do Estado não entenda a proposta do PMDB? Qual é a tendência do PMDB em busca de aliança? Primeiro, eu não sou um candidato de oposição. O meu partido e eu sempre nós fomos aliados do presidente Lula. E fui ministro do presidente Lula. Eu, presidente nacional, meus melhores amigos políticos. Vou perguntar aqui agora. Depois você mas da política é o Michel Temer, que é vice-presidente dessa chapa. Nós somos aliados, não somos adversários nem candidatos da oposição. Agora, o Supremo Tribunal Federal quebrou a chamada verticalização, que eu sou a favor, mas o Supremo quebrou. Disse que os partidos podem se coligar lá em cima com um partido e se coligar, fazer coligações diferentes nos estados. Meu partido, o PMDB, é um partido que foi para as ruas, eu fui ministro do Partido Mundial, eu fui para as ruas lutar para que esse país tivesse democracia. Nós temos movimentos sociais naquela época, de juventude, para que o Brasil tivesse democracia. E o PMDB era o guarda-chuva da democracia. O PSDB saiu de dentro do PMDB, uma costela do PMDB, o PSB era uma costela do PMDB, o PCdoB estava parado debaixo da bandeira do PMDB e tantos outros partidos do Brasil, que só tinha 2 partidos, MDB, que era uma leva depois do MDB, e Arena. Então, os outros partidos que não concordavam com a ditadura, que não eram da Arena, estavam todos, depois do PDS, estavam todos debaixo do guarda-chuva da democracia do PMDB. Então, o PMDB é livre, e o meu partido nacional me liberou para fazer as coligações que interessam a um projeto. Não é a vaidade, o sentimento, a história do senador Luiz Oliveira, mas é um projeto de desenvolvimento
segurança no meio. O senador disse. Tomar, Rádio Regional de Sobral. O senhor falou aí o PMDB está aberto, está buscando essas parcerias. Caso o partido, o PMDB, entenda que o senhor é o nome para concorrer às eleições, a gente sabe que há uma parceria, até então, na última eleição, do senhor, do PMDB, com o governador Cid Gomes, que já colocou o pé no chão, disse que o candidato tem que sair do próximo. Se o PMDB entender que o senhor é o candidato, o senhor vai entrar, está disposto realmente É isso aí. Primeiro, quero deixar bem claro que eu nunca vi, nem ouvi, e eu sou daqueles que ouvido é para ouvir, né? Palavra dita não volta para ele. Então eu não ouvi até o dia de hoje nenhuma declaração do governador São. Eu tenho muito cuidado, porque ontem mesmo eu dei uma entrevista dizendo o seguinte: o PMDB tem prazo e não dá prazo a ninguém. O PMDB vai ficar até o dia 30 de abril procurando uma conversa com todos os aliados. Eu votei 2 vezes no governador São. Eu sou cabeça não da aliança por si, mas da aliança desse projeto, que eu sou cabeça dele em 2006. Aqui o Galdêncio ao meu lado que sabe que o Lúcio Alcântara tinha 62% de avaliação, 58% de intenções de votos, e eu retirei minha candidatura ao Senado naquela época, né? E me arrependo até hoje de ter retirado, porque eu sei o que eu paguei da opinião pública, as pessoas dizendo que eu não tinha coragem, que eu estava me acovardando, que talvez eu tivesse tratado de interesses pessoais. Eu não faço política tratando de interesses pessoais. Deus me deu a oportunidade de poder entrar na política livre, condição econômica, condição social, condição financeira, e não depender de arranjo de gabinete, para me destacar. Deus me deu essa oportunidade. Senador Arivaldo Lima. E obviamente o povo do Estado de Ceará. Então o que eu quero dizer, deixar bem claro, é que nós somos parte de uma aliança, e o governador mudou de partido, que era uma aliança com o PSB, ele foi para o PROS, e eu entendo que essa aliança está ainda se mantendo. O PCdoB, o PT, o PROS, o PP, os partidos que participaram dessa aliança. Senador Arivaldo Lima, da Rádio Progresso de Russas. Só concluir, por isso eu fico sem resposta para você aqui, para milhares de ouvintes que estão aqui. Então, o que é que nós temos nesse processo? Temos que se sentar à mesa. O Cid não pode mais ser candidato, o governador não pode mais ser candidato. Qual o prazo? Nós vamos sentar à mesa, exatamente essa questão do prazo que eu estou vendo no jornal. Estou respondendo exatamente com cuidado por causa disso. Então, o Cid é o governador, mas nós vamos sentar numa mesa até para tomarmos essa decisão. Quem se enquadra? Eu, pelo menos, PMDB não tem nenhuma dificuldade. Pode botar 10 itens, 5 deles dessa consultação, 10 itens, e dizer assim: olha, pesquisa qualitativa, top. Pesquisa quantitativa, top. Não tem nenhum processo na vida, eu topo. Ter atuação eficiente, coisa. A avaliação não é minha, pesquisa que um pouco vai dizer. Ouvindo a opinião pública, vamos ouvir pesquisa. Pesquisa qualitativa para ver se você se encontra no perfil. Eu digo, o PMDB, que sou presidente do partido. Não, o PMDB não está com uma posição radicalizada, sou eu com a bandeira na mão e serei eu, quem não quiser não vê, quem quiser que vê. Não é isso. Então, o que nós queremos é o seguinte agora. O prazo é abril, o prazo não é meu, eu não vou dar prazo a ninguém. O prazo do PMDB definir as suas conversas nós estamos em fevereiro, até abril, antes da discussão, porque se não houver entendimentos aqui e ali, o PMDB, ou os outros partidos também, podem tomar decisões de fazer aliança diversa, porque o Supremo definiu isso. Senador Arivaldo Lima, da Progresso de Russas. Rádio Progresso de Russas. Rádio Progresso de Russas. O Vale do Jaguaribe tem sido uma importância muito grande para o crescimento do estado do Ceará com a implantação de alguns projetos. Um dos sonhos daquela população do Vale do Jaguaribe seria a implantação de um hospital regional, coisa que o governador do estado não olhou para aquela região nessa questão do hospital. Essa construção de um hospital faz parte do projeto do senhor para o futuro, como governador do estado, lá para o Vale do Jaguaribe? Primeiro, no dever de justiça, eu tenho que dizer que esse projeto, capitaneado pelo Cid, construiu muitas coisas na questão da saúde. Secretários regionais, não chegou de lá, mas construiu. É óbvio, né, que nós temos que ter um olhar novo nessa discussão que vai ter com a sociedade,
e quais os desejos dessa sociedade, quais os anseios dessa sociedade. Pelas pesquisas, né, o grande problema é a saúde, por isso que eu fiz a emenda negociada que botou 8 bilhões de reais de dinheiro novo para a saúde. É tudo? Vai resolver? Não, mas alivia, melhora. A questão da segurança pública, que é outra coisa perversa, e a questão da convivência com a segurança. Nós podemos viver todo mundo com a mão na cabeça, né, e o braço estirado como pedinte. Nós não somos pedintes, nós não somos pedintes, nós temos direitos a isso. Né? Você veja agora o seguinte, essa luta agora nossa, na questão do chamado comércio eletrônico. 35 bilhões de reais em comércio eletrônico. O Ceará não recebe um centavo disso. E a produção é toda feita em São Paulo e Santa Catarina. Nós aprovamos isso agora no Senado. Então, vocês viram agora que eles queriam unificar o ICMS. Tanto fazia estar em São Paulo como está no Ceará. Quem vai montar uma indústria no Ceará se o ICMS, não que o público paga, que é 17%, mas se o ICMS fosse o mesmo ICMS do estado de São Paulo? Viria uma indústria para aqui, eles estavam aqui e embora. Foi graças ao senador Wilson Vieira, líder nacional do PMDB, que não permitiu que isso acontecesse. Então, assim, preciso que a gente tenha exatamente isso. O Estado se pobre do Brasil precisa de alguém que tenha relacionamento em Brasília, que olhe para o presidente da República e diga para o presidente, a senhora está errada. Como é que os municípios brasileiros contribuem, um município pobre como esse que nós temos aqui hoje, Manabiú, contribui com 15% para a saúde, e a nação, a federação que é rica, que fica com 70% da arrecadação do país, só contribui com 11%. E esse debate nasceu e até nós fizemos um escalonamento nessa emenda minha, que até 2018 a nação vai estar contribuindo com 15%. Serão 80 bilhões de reais de dinheiro para a saúde pública. Então é preciso alguém que tenha nível de discussão, alguém que tenha conhecimento, que tenha relacionamento e que tenha experiência.